Olá, tudo bem? Douglas Mota aqui, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas sobre criações de aplicações white label no Android, utilizando o Clean Architecture e o Firebase. Então, hoje vamos aqui para a tela do meu computador, né, sem mais delongas. Eu só peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito e curte este vídeo, os outros vídeos, se você estiver curtindo essa série de videoaulas, beleza? Então, vamos agora aqui para o meu GitHub e vamos ver quais são as tarefas do vídeo de hoje. Beleza, então aqui no meu GitHub, eu vou descer um pouquinho mais aqui. Nós temos aqui as tarefas do vídeo 3, né? Todas concluídas. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá, faça isso, faça tudo que nós fizemos lá antes de prosseguir com esse vídeo, beleza? Então, no vídeo passado, nós tivemos uma visão geral sobre a Clean Architecture, nós criamos as camadas de dados de domínios, criamos lá o nosso modelo, a abstração dos nossos casos de uso e do nosso data source, abstração do nosso data source. E neste vídeo nós iremos implementar a fonte de dados para cadastrar e consultar os produtos no Firebase. Podia ser qualquer uma outra fonte de dados, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Então, neste caso, vamos fornecer implementações específicas do Firebase para a gente poder cadastrar e consultar produtos do Firebase. E facilmente no futuro a gente consegue substituir, ou seja, criar uma nova fonte de dados, né, que implementa aquele data source de produto que nós criamos. E essa nova fonte de dados ela pode ser de qualquer lugar. Nós podemos obter os dados de um banco de dados, de um servidor web, e depois o que nós precisamos de fazer é apenas injetar essa nova fonte de dados para aquele nosso data source e o nosso sistema vai continuar funcionando normalmente sem nenhum problema, beleza? Então aqui mais um dos benefícios aí do Clean Architecture. Então vamos lá agora no Android Studio criar a nossa implementação aí do Firebase. Agora aqui na tela do meu Android Studio, vamos fornecer uma implementação concreta para o nosso data source, para a nossa abstração. Então, como eu disse, nós vamos estar trabalhando com o Firebase aqui no nosso projeto. Então, eu vou fornecer uma fonte de dados que é do Firebase. Para isso, então, eu vou criar uma nova classe aqui. E essa classe vai ser uma implementação concreta. E vou chamar essa classe de Firebase Product Data Source. Então, como é uma implementação concreta, eu posso fornecer aqui um nome dessa fonte de dados para poder ficar mais fácil depois de identificar. Então, aqui no nosso caso é Firebase, e depois futuramente a gente pode criar uma nova implementação chamada Room, por exemplo. Então, seria Room, Product Data Source, e essa implementação seria específica para guardar e obter produtos do banco de dados Room, beleza? Então, neste caso aqui vai ser o nosso Firebase, vamos estar trabalhando com a fonte de dados Firebase no nosso projeto. Então, vamos aqui criar esta classe. Então, criada aqui a nossa classe, a primeira coisa que nós temos que fazer, claro, é implementar o nosso Product Data Source, beleza? Implementando o nosso Product Data Source, eu vou pedir aqui para poder implementar os membros dessa interface. Então, vou selecionar aqui todos os membros. E agora nós temos que fornecer as implementações concretas aqui com base no nosso Firebase Data Source. Como estamos trabalhando com o Firebase, é claro que nós temos que ter as instâncias do Firebase aqui para a gente poder conseguir cadastrar e buscar produtos e imagens do nosso Firebase. E para isso, então, para que o nosso software ele fique mais legível, que ele fique mais reusável, mais desacoplado, eu não vou utilizar instâncias do Firebase diretamente aqui dentro do meu Product Data Source. Eu vou receber essas instâncias de fora e depois, nos próximos vídeos, nós iremos configurar a biblioteca DagHuge para fazer a injeção de dependências para a gente, para poder facilitar a nossa vida e nós não precisamos criar essas dependências na mão, beleza? Então vamos receber aqui agora as referências do Firebase. Então aqui no nosso construtor nós estamos recebendo uma instância do Firebase Firestore, que é o nosso banco de dados, e do Firebase Storage, que é o carinha que vai armazenar as nossas imagens, beleza? Então temos as duas instâncias aqui injetadas dentro do nosso Firebase Product Data Source, e agora nós podemos prosseguir. Agora só uma nota bem rápida aqui para vocês entenderem como que um banco de dados funciona no Firebase. Vou deixar para poder explicar um pouquinho mais depois que nós fizermos o cadastro de um primeiro produto e nós vamos conseguir ver a estrutura que é criada lá no Firebase. Eu vou deixar aqui um comentário e vou explicar essas duas linhas para vocês aqui, como que funciona uma estrutura do Firebase. O banco de dados do Firebase não é um banco de dados relacional, não é um banco de dados SQL, e ele trabalha então com documentos e coleções. E a estrutura é a seguinte: nós temos aqui uma estrutura onde nós vamos ter aqui um documento que eu posso definir o nome que eu quiser. Então eu defini aqui um documento data e um documento car e um documento bike, ou seja, a gente vai ter que saber qual dos dois bancos de dados, qual dos dois documentos nós queremos consultar, e aqui é bem óbvio,
o nosso projeto bike tem que consultar esse documento data/bike, o nosso projeto carro tem que consultar esse data/car, beleza? Nós vamos ver uma forma de fazer isso daqui, de referenciar isso daqui através da nossa aplicação. Então, tendo aqui esse documento que eu vou referenciar, eu tenho aqui uma coleção, então vai ser uma coleção de produtos, e para cada coleção de produtos, eu vou ter aqui uma identificação de um produto específico, que aqui eu vou fornecer um timestamp. Eu vou pegar um timestamp aqui do sistema para a gente poder ter isso ordenado lá no nosso banco de dados. E depois, dentro desse timestamp aqui, nós teremos os nossos produtos, né? Que vai ter o nosso ID, vai ter o nome, né? A descrição do produto, vai ter o preço. Então, essa daqui é a estrutura que nós vamos estar criando lá no Firebase Firestore, beleza? Então, nós temos um exemplo aqui de como que nós temos que criar essa estrutura. Eu vou deixar aqui esses comentários por enquanto só para nos auxiliar, e agora vamos obter, né, essa referência aqui, essa primeira referência que é do documento data/bike, ou então data/car, beleza? Nós vamos tentar diferenciar, né, quando é um carro e quando é uma bike aqui agora. Então, agora aqui na linha de baixo, nós vamos implementar aqui a nossa referência, ter acesso à nossa referência de um documento. E para isso, então, eu vou criar uma variável privada e vou chamar essa variável aqui de document reference. E nosso document reference vai ser o quê? Vai ser o nosso Firebase Firestore, que, né, vai ser o nosso banco de dados. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. E vou dar um ponto aqui e eu vou ter acesso a um documento, ok? Então eu vou digitar aqui document. E qual documento que vai ser isso? Vai ser o documento que eu falei para vocês aqui. Ele tem que ser uma combinação de data para poder identificar a raiz lá do meu documento. E aqui tem que ser o product flavor atual, né, que está selecionado. Então se eu vier aqui no nosso canto inferior esquerdo, nós agora, nesse exato momento, estamos com o car client selecionado. Então, neste caso aqui, nós não queremos distinguir se é cliente ou se é admin, porque tanto o cliente quanto admin tem que acessar o mesmo banco de dados. Então, neste caso aqui, nós estamos aqui no flavor car, ou seja, nós estamos agora olhando para essa primeira linha aqui. Então, eu tenho que ter uma referência que é o seguinte. Aqui, eu vou utilizar esse arquivo constantes que nós temos aqui dentro do nosso pacote útil. Eu vou abrir este arquivo constantes aqui, constants, e aqui vejo que eu tenho um collection root, né, a coleção que é a raiz. Então, eu vou copiar esse collection root aqui, e aqui então, nós temos, é sempre assim, eu esqueci de mencionar no início, a estrutura é o seguinte, nós temos sempre uma coleção, um documento, uma coleção, um documento, e aqui nós vamos ter o nosso objeto em si, beleza? Então, essa vai ser a estrutura. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para buscar um documento dessa coleção. Então, eu vou passar aqui que o documento que eu quero está nessa coleção aqui. Deixa eu importar. O documento que eu quero está nesse collection root, e esse collection root significa que vai ser o nosso data. E agora nós temos que montar essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura de barra. Então, para isso, eu vou colocar esse collection root aqui dentro de uma string, tá? De aspas duplas, e vamos fazer aqui interpolação de strings. Então, para isso, eu vou, agora que eu coloquei dentro aqui de aspas duplas, eu vou chamar o nosso $$ aqui para ele conseguir interpretar isso daqui como sendo uma variável e não como um string literal. Então, aqui dentro ainda, eu vou passar o barra para a gente poder começar a montar a nossa estrutura aqui. E agora que vem, né, uma outra coisa legal de se trabalhar com Product Flavors. Como é que eu sei, né, que eu quero referenciar um documento carro ou um documento bike, né? Eu não posso passar simplesmente assim, porque senão eu vou ter sempre aqui um documento carro, não é isso que eu quero, porque se eu estiver com o meu projeto bike, né, o meu aplicativo bike executando, eu não posso permitir que o meu aplicativo bike acesse um banco de dados de carro. Beleza? Então, vamos voltar lá no nosso Gradle e trabalhar com aquela parte das variáveis, né, que a gente consegue gerar para cada um dos nossos flavors. Nós já vimos isso lá nas primeiras aulas. Então, agora nós vamos fazer de uma forma diferente para que nós consigamos criar uma variável para código Kotlin. Então, eu vou abrir o nosso Gradle do nosso módulo app. Então, ele está aqui, ok? Deixa eu só fechar a pastinha src. Tem aqui o nosso Gradle do módulo app. Eu vou abri-lo aqui, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E agora nós vamos descer aqui para a parte dos nossos flavors. E aqui o que eu vou precisar não é de um manifest placeholders, porque nós vimos que o manifest placeholders é para ser usado dentro do nosso arquivo de manifesto. O que eu vou precisar aqui é de um carinha chamado build config field, ok? Esse carinha aqui vai gerar para a gente constantes que nós podemos utilizar
em código Kotlin. E a estrutura dele é o seguinte, nós temos que definir aqui build config field. Em seguida, eu tenho que passar qual que é o tipo desse campo. Aqui eu posso passar que é do tipo string. Em seguida, eu defino qual que é o nome da minha variável. Então, neste caso aqui, eu vou definir um nome chamado Firebase Flavor Collection. Então, vai ser Firebase, tudo maiúsculo, Firebase Flavor Collection, para poder identificar qual que é a coleção, né? Neste caso aqui vai ser a nossa coleção vai ser o nosso bike, ok? E aqui vai ser o valor dessa variável. E aqui, como é o valor é do tipo string, eu tenho que fazer aqui o escape, tá? Para a gente poder conseguir, para ele considerar aqui as aspas duplas para poder interpretar esse carinha aqui como se fosse uma string. Então, coloque dessa mesma forma que eu fiz aqui. E aqui, então, nós vamos colocar no nosso bike, no nosso flavor bike, que vai ser bike, e aqui no nosso flavor car, esse nosso Firebase Flavor Collection vai ser car, beleza? E por que eu não preciso definir essas variáveis aqui dentro do meu client, dentro do meu admin? É porque eu falei para vocês o seguinte, aqui como nós estamos utilizando dimensões, vai ser sempre uma combinação de bike cliente, bike admin, car cliente, car admin. Tudo que já tem no bike vai ter também no cliente e no admin. E tudo que já tiver no car vai ter no cliente e no admin, porque são combinações. Então, como eu quero que o meu cliente, né, e o meu admin acesse o mesmo banco de dados do flavor que está selecionado, né, no caso aqui do produto que está selecionado, eu preciso definir apenas em um lugar e, independentemente se eu tiver com car admin ou car client, eu vou ter acesso a essa constante aqui lá no meu código Kotlin, beleza? Então, feito isso daqui, eu vou mandar sincronizar agora o nosso projeto. Beleza, o projeto foi sincronizado e de vez em quando esse campo não aparece automaticamente. Eu tenho que fazer um clean primeiro e depois um build. Mas para a gente poder ver se isso daqui já funcionou apenas com a sincronização aqui, aonde que eu consigo descobrir quais são as constantes que são geradas pelo meu Gradle. Aqui dentro do nosso módulo app nós temos a pastinha build. Aqui na pastinha build nós temos aqui generated. E aqui no generated nós temos o source, e dentro do source nós temos essa pastinha build config. Então veja que legal. Abrindo essa build config, ele mostrou para mim bike admin, bike client. Aqui eu estou no car. Então aqui, por enquanto, ele não mostrou para mim a variável car, apenas a pastinha bike, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um clean aqui no nosso projeto, vou dar um build, clean project, e depois eu vou fazer um rebuild para ele poder criar para a gente de novo aquela pastinha build com a nossa nova constante. Então eu vou vir aqui novamente em build e eu vou clicar em rebuild project, ok? Faça isso daí também porque vai ser garantido que nós já vamos ter acesso a essa constante aqui. Eu vou só confirmar que nós estamos aqui no flavor de car client, beleza? Nós estamos no flavor aqui que é um carro. Nós vamos ver se essa variável aqui foi gerada corretamente depois que fizer o build. Então vamos aguardar que o build seja concluído. Ok, build concluído. Vamos voltar aqui na nossa pastinha build, que foi gerada aqui dentro do módulo app. Vamos abrir generated, source, build config. Veja que legal, temos aqui agora a nossa pastinha car client. Faz sentido que nós estamos nesse flavor car client. E se nós viermos aqui, nós temos agora uma classe, né? Um arquivo chamada, uma classe mesmo em Java chamada build config. Então veja que legal. E aqui nós temos todas as constantes que são geradas aí automaticamente pelo Gradle. Então, aqui nós temos umas variáveis que já são padrões aqui, tá? Que ele já gera para a gente como version code, o version name, tudo baseado no que nós temos lá no nosso arquivo de Gradle. Então, veja que nós temos o application ID e veja que legal, o application ID tem aqui mesmo o .car, beleza? Então, automaticamente ele consegue criar essas variáveis. E o mais importante, veja que ele botou uma variável para mim aqui, então field, né, a partir do flavor produto que está selecionado, que é o car. E ele criou pra gente aqui realmente uma constante chamada Fire. Coloquei errado aqui, tá vendo? Eu com os meus erros de digitação. Então veja que ele criou pra gente o Firebase Flavor Collection e definiu o valor aqui como car. Então a gente conseguiu aqui o que nós queríamos. Eu vou só colocar o nome correto lá desse carinha pra gente não ter nenhum problema. Então aqui eu vou só apagar o nosso A aqui que veio a mais, então Firebase agora tá certinho. Eu vou copiar e colar aqui em cima também, que nós temos que trocar e utilizar o mesmo nome aqui em todos os flavors. E agora eu vou sincronizar novamente, só para poder ficar certinho aqui. Vou mandar fazer um clean novamente, clean project, e vou mandar fazer um rebuild. Então faça isso daí também para você ter tudo certinho aqui, conforme eu voltei, e daqui a pouco a gente volta. Beleza, já fez aqui o rebuild do projeto. Nós temos aqui a pastinha build novamente. Não vou entrar novamente naquela hierarquia de passos, porque nós já vimos que funcionou corretamente. O que eu vou fazer aqui agora? Eu posso fechar o nosso Gradle novamente. E agora aqui,
No lugar desse car aqui, que a gente passou uma string literal, eu vou agora chamar vou chamar o nosso dólar aqui, né, para a gente poder ter acesso às nossas variáveis. Aqui eu vou chamar o nosso build config, ok? Então, o nosso build config, ele tem que ser o build config do nosso projeto. Deixa eu só tirar o zoom aqui. Tirei muito zoom. Quando eu chamo o build config, eu vou mandar dar um import, agora você não tem a visualização geral. O build config, como ele faz parte do Gradle, então vários projetos aqui vão trazer para mim essa classe build config. Então nós temos que garantir que nós vamos selecionar o build config do nosso pacote, beleza? Porque aqui ele trouxe para a gente o build config do Firestore, do Storage, trouxe o build config de outras bibliotecas aqui. Então eu vou selecionar aqui o build config do nosso pacote, para ele poder fazer o import corretamente aqui. E agora, novamente, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem. E aqui eu vou chamar um ponto. Eu tenho acesso a todas aquelas constantes que foram geradas, inclusive a que eu criei lá no Gradle. Então, vou selecionar o nosso Firebase Flavor Collection. Se eu segurar o Ctrl aqui para poder acessar o conteúdo, vejo que o conteúdo aqui é car, porque eu estou no Flavor car. Beleza? Então, show de bola, nós já conseguimos deixar isso daqui configurável por Flavor. Então, veja que maravilha aí de se trabalhar utilizando Flavor com um único code base, né? Como é que a gente tem bastante flexibilidade. Beleza? Show de bola. Temos aqui agora a referência do nosso documento car, né? Neste caso, então nós temos uma coleção data, nós temos aqui um documento car. Então, vamos deixar essa referência guardada aqui, porque a partir dessa referência nós vamos conseguir acessar a coleção produtos. E agora, para poder já adiantar um pouquinho, eu vou criar aqui uma referência para o nosso storage também. Então, aqui vai ser storage reference, que vai ser igual ao nosso Firebase storage.reference, ok? Neste caso aqui é muito mais simples, depois nós vamos aprender a utilizar isso daqui. Vamos agora começar a implementar então as nossas funções aqui. Eu vou ver se a gente implementa uma função aqui por vídeo, eu só consigo implementar tudo neste vídeo, eu não sei se vai ficar muito grande, tá? Vou começar a implementação aqui, depois eu decido o que eu vou fazer. Então vamos implementar aqui a nossa primeira função, que é o getProducts. Então beleza, aqui eu vou colar aqui linha por linha, né, do que eu já tenho implementado para poder andar um pouquinho mais rápido e vou explicando o que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma referência para os nossos produtos, ou seja, eu vou criar uma referência para a nossa coleção de produtos. Então, para fazer isso é muito simples. Como eu já tenho a nossa referência do documento car aqui, né, documento carro que nós já fizemos aqui em cima, é muito fácil pegar a referência agora desse nosso produto utilizando essa referência do documento car. Então, aqui eu chamo o document reference, que é esse carinha aqui, que vem até aqui, que vem até essa parte aqui. Eu vou chamar ponto collection, porque nós vimos que nós temos coleção, documento, coleção. Então, a partir de uma referência de documento, eu vou pegar a referência de uma coleção. Então, aqui, eu vou chamar o nosso collection products. E aonde que está esse carinha aqui? Está dentro do nosso arquivo constantes aqui, que realmente mapeia para string products, ok? Eu deixei aqui nesse constante só porque nós vamos utilizar isso em outros lugares também, para a gente poder ficar com essas constantes em apenas um lugar. Então, voltando aqui, nós temos agora referência ao nosso produtos, ok? Nós estamos agora até este caminho aqui. Então, o nosso Products Reference está vindo até aqui. Então, beleza, assim nós vamos conseguir recuperar agora os nossos produtos facilmente. Agora, com o Products Reference aqui, eu tenho que implementar aqui agora um listener para poder automaticamente o Firebase trazer esse documento para mim. E como é que a gente faz isso? Eu chamo aqui o nosso Products Reference. Eu vou obter aqui um get para ele poder entrar dentro dessas referências, dentro desses produtos aqui. E aqui agora eu vou digitar um ponto. E ele vai me dar aqui alguns listeners. E aqui eu vou digitar um listener chamado add on success listener, ok? Ou seja, quando ele conseguir obter os meus documentos com sucesso, ou seja, os meus produtos com sucesso, ele vai cair dentro desse listener para mim. E nós temos aqui um outro listener, deixa eu só copiar aqui para poder ficar mais fácil, que é quando ele vai me retornar um erro por algum motivo, ok? Seja por falta de internet, ou seja porque ele não conseguiu obter um documento, nós temos sempre que lembrar de tratar os casos de erro também, não apenas os casos de sucesso. Então, aqui no lugar desse add on success listener, eu vou adicionar um add on failure listener, ok? Quando ele falhar, ele vai retornar para mim este listener aqui. Nós vamos trabalhar aqui dentro daqui a pouco. Então, primeiramente, vamos aqui trabalhar com o nosso sucesso. Aqui no nosso sucesso, ele retorna para a gente um query snapshot, beleza? Eu vou só renomear isso daqui para document, para a gente poder trabalhar mais fácil aqui no lugar do it, né? Vamos renomear aquele it para document.
E agora, com acesso a esse documento, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui um código que já tem pronto, e aqui é o seguinte. Aqui eu estou criando uma variável de produtos do tipo mutable list, né, vazia, porque nós vamos adicionar produtos a essa variável aqui, dentro aqui do nosso for. Aqui ele está me dando um erro porque eu preciso desses documentos aqui, que é o carinha que eu coloquei aqui, que é documents, e não document, ok? Porque aqui é uma coleção. Eu estou obtendo dado de uma coleção, aqui ele retorna para a minha coleção. Então, nessa coleção de documentos, eu tenho que fazer um for dentro dessa coleção para poder conseguir ter acesso aos produtos. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Para cada documento dentro de documents que está sendo retornado para mim do Firebase, eu vou agora pegar essa referência document aqui, que vai ser essa referência aqui, que eu vou ter acesso ao produto A, produto B, produto C, assim por diante. E aqui, através do document, eu posso chamar um carinha chamado toObject. E esse toObject aqui vai transformar para mim automaticamente os dados que vierem lá do meu Firebase na nossa classe de domínio produto, ok? Então, ele consegue automaticamente fazer isso desde que os nomes das nossas variáveis aqui da nossa classe produto sejam os mesmos lá do nosso Firebase, beleza? E eu sei que aqui eu tenho que fazer algumas adaptações, porque senão não vai funcionar. Então vamos agora fazer essas adaptações e depois eu explico para vocês o porquê que eu fiz isso, beleza? Então vou abrir aqui novamente a nossa classe Product, a nossa classe Product. E o ajuste que nós temos que fazer aqui é o seguinte: quando eu for criar um produto novo, o ID, a descrição, description, price, eles vão ter o mesmo nome, né, definido lá no nosso Firebase. Só que o meu image URL, eu quero que no meu Firebase ele não fique assim, image URL, ok? Eu quero que ele fique assim, image URL, ok? Então eu estou fazendo isso daqui só para vocês entenderem, aprenderem, porque que vocês têm que tratarem este caso aqui, quando ele tem um underline, né? No caso você quer que ele tenha um underline lá na referência do Firebase, mas aqui na sua classe Kotlin você não quer ter uma variável dessa forma, beleza? Você quer ter uma variável daquela forma que nós vimos, uppercase, ok? Camel case, beleza? Então, como que a gente faz para poder fazer o mapeamento de uma variável que está com o nome camel case para uma variável que tem um underline dessa forma? Não é muito simples, né? Eu tive que pesquisar um pouquinho, mas aqui no Kotlin, basicamente, vocês têm que utilizar esse @get, passar um property name aqui no get e também no @set. E aqui nós fazemos o mapeamento com o nome que está lá no Firebase, beleza? Então, é basicamente isso que nós temos que fazer. E por último, eu vou tornar essa classe produto aqui parcelable, ok? Então aqui eu vou colocar essa notação parcelize, que é do Kotlin X Parcelize. Nós colocamos esse plugin lá no início, ok? Deixa eu só abrir aqui novamente o nosso Gradle. A gente consegue ter acesso aqui de Parcelize pelo plugin Kotlin Parcelize, beleza? Então a gente não precisa fornecer nenhuma implementação a mais. Automaticamente esse Kotlin Parcelize vai fazer com que a nossa classe ela seja serializável, beleza? Então, voltando aqui no nosso produto, como eu tenho aqui a notação parcelize, eu tenho que fazer a minha data class implementar um parcelable aqui, tranquilo? Assim, nós já temos a nossa classe produto aqui completa e ela vai funcionar agora também com o Firebase, né? Automaticamente vai acontecer a conversão aqui quando eu chamar esse document.toObject, ou seja, a quantidade de atributos e os nomes dos atributos devem ser os mesmos para a gente poder conseguir chamar esse toObject aqui, senão você tem que chamar atributo por atributo e criar instâncias da nossa classe aqui, beleza? Então, fazendo isso é muito tranquilo, né? Eu chamo um toObject aqui, ele automaticamente vai converter os dados nessa classe de domínio produto. E aqui eu chamei um .run para poder nos ajudar, porque ele já vai entrar dentro da referência desse produto já criado. E aqui no this eu tenho a referência que já é esse produto instanciado. O que eu faço é só chamar o nosso product aqui, que é uma lista, e chamo um add nele passando este carinha. Tranquilo? Então aqui eu já tenho uma lista de produtos criada, né, a partir do Firebase. Agora nós vamos trabalhar com coroutines, né? Porque o coroutines agora vai nos ajudar aqui demais. Por quê? Pensem comigo. Eu estou recebendo esses documentos aqui e estou criando essa variável produtos aqui. E como é que eu faço agora para poder passar esses produtos para trás? Ou seja, quem chamou meu getProducts, como que esse getProducts vai saber que ele tem que obter uma lista de produtos, sendo que eu não posso simplesmente chegar aqui e fazer um return products, por exemplo. Por que isso não vai funcionar? Porque nós estamos dentro de um listener, né? Dentro de um listener do Firebase. Então, nós não podemos chamar o return diretamente aqui dentro. Né? Como que nós poderíamos resolver este problema?
nós poderíamos aqui no Get Products receber um callback, né? Teria aqui um callback, a gente poderia implementar esse callback aqui no Kotlin e chamar esse callback aqui dentro. É só um exemplo, tá? Eu chamaria esse callback ponto invoke, por exemplo, passando esses produtos aqui. Só que fazer isso dá um trabalho danado e a gente começa, né, a criar callbacks aqui infinitos até retornar esses dados aqui para nossa camada de visualização. E agora com coroutines, né, isso é muito fácil de se fazer sem precisar dessa complicação toda. Então, como é que a gente faz aqui utilizando coroutines? Aqui, a partir desse momento que nós temos uma lista de produtos, nós vamos agora pedir o coroutines para poder retornar esses carinhas para mim. E agora nas outras camadas eu apenas preciso utilizar a suspend function, ou então quando chegar no meu view model eu preciso apenas abrir um escopo de coroutines e chamar a função para que ele possa retornar para mim o dado dentro daquela thread do coroutine, beleza? Então, como que a gente transforma esse carinha todo aqui em um coroutine? É muito simples. Eu vou chamar aqui um return para ele poder já retornar para mim esse coroutine. E eu posso chamar um carinha chamado suspend coroutine. Eu tenho acesso a esse suspend coroutine porque eu já implementei, né, as dependências do coroutine lá no nosso Gradle. Então, chamando esse suspend coroutine, aqui dentro nós temos um bloco aqui que vai me dar esse objeto chamado continuation, né, que é do tipo lista de produtos. Então, ele já reconhece qual que é o tipo, porque eu já dei um return aqui, ele já reconheceu que o tipo dessa função de retorno é uma lista de produtos. Então, aqui no lugar do it, eu vou digitar continuation, ok? Para poder ficar mais fácil da gente trabalhar. E agora, todo esse código aqui, eu vou colocar dentro desse bloco aqui de coroutine, beleza? E agora, como é que eu faço para retornar essa lista de produtos? É muito simples, eu utilizo agora esse continuation, e aqui eu vou digitar o resume with, ou seja, né, continue a execução para mim com esse resultado aqui, que vai ser a nossa lista de produtos. Mas eu não posso simplesmente retornar a nossa lista de produtos, ok? Eu tenho que trabalhar aqui com uma estrutura de classes do Kotlin, que é a classe chamada result. Tá vendo? Eu tenho essa classe chamada result do Kotlin. Eu chamo esse result.success e eu passo aqui o nosso produto, ok? Então, esse result.success, essa classe result aqui do Kotlin, ela é uma classe que nos permite trabalhar com o coroutines, beleza? Então, dessa forma aqui eu já consigo retornar um sucesso para trás. E agora aqui no erro eu vou fazer o seguinte. Aqui no it vejo que eu tenho uma exception. Eu posso até renomear esse it aqui para exception. E agora aqui no nosso continuation resume with, eu vou agora colocar um result.error, ou failure na verdade. Failure passando aqui o nosso exception, ok? Então veja que eu consigo já trabalhar com sucesso e com uma falha e retornar esse sucesso ou essa falha através aqui do suspend coroutine. Tranquilo? Então veja que legal, nós transformamos aqui uma nossa função que não tinha nada a ver com coroutine numa função que agora trabalha com coroutine e retorna os dados para mim sem a utilização de callback, né? Que nós não temos que nos preocupar agora com a parte dos callbacks aqui dentro de cada função. E isso daqui é muito bom, né? O que o coroutines faz por nós, beleza? Então acho que vou parar por aqui neste vídeo. Implementamos já essa função getProducts e depois nos próximos vídeos vamos implementar essas duas outras funções aqui, que eu acredito que vai ser um pouquinho mais fácil, porque nós já entendemos como que funciona essa parte do suspend coroutines e como que a gente consegue ter acesso às referências das coleções e dos documentos, beleza? Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Um abraço.